O Bob estava explicando pra gente outro dia aqui que toda vez que você faz questão de estar certo, né, você coloca muita energia para estar certo, você obriga Deus a ficar do outro lado. É como se houvessem leis cósmicas, né? Existe uma lei cósmica, leis da física, né? Vamos dizer. E é da essência de Deus que ele seja o acerto sempre. E se você não está em sintonia com Deus, na verdade, se você já quer ser o acerto e não aceita que Deus é o acerto, você já não tá, e já não é. Uma frase que eu gosto muito, que eu vivia falando no meu canal, antes de perder o canal, já falei várias vezes aqui na escola também, que é uma sabedoria budista oriental. Não importa como você pense que será, vai ser diferente. É um princípio do universo, uma lei do universo. Não importa como você pense que vai ser alguma coisa, vai ser diferente. Isso pra mim se encaixa completamente com o que o Bob falou. Toda vez que você faz questão de estar certo, coloca toda a sua energia para ter razão, você força Deus a estar do outro lado. Ou seja, você força a realidade em si a estar contra você. Em outras palavras também, você tá errado. Você está no caminho do erro, né? Você se força a estar errado, por querer estar certo. É um paradoxo, né? É o paradoxo da certeza. Mas eu só pensei em falar disso aqui agora e gravar isso, porque eu estive pensando nisso esses dias, né? Eu sempre falo esse negócio aí que eu falei do budismo. O Bob falou isso recentemente, eu achei muito interessante, me lembrei de outros momentos que eu já passei, falei, nossa, eu aplicaria certinho ali. A pessoa queria tanto uma coisa e não estava dando certo, enquanto mais ela tentava, menos dava. Tipo, não dava, sabe? É estranho, né? Porque a pessoa tá. Eu já vivi situações em que. Isso com o Bob eu já vivi. Várias vezes. É o tipo de coisa que as pessoas que não conhecem o Bob pessoalmente, assim, de conviver, não sabem sobre ele e que pega as pessoas meio desprevenidas, às vezes. O Bob, ele não desiste de algumas coisas. Tem coisa que sim, mas tem coisa que não. Todo mundo que você conhece, assim que eu conheço, tem um limite, sabe? Tem um limite. O cara é insistente. Tem gente que joga Dark Souls, né? Tem gente que joga Sekiro. Tem gente que é insistente. Meu irmão era um cara insistente. Tinha uma fase que eu não conseguia passar do Donkey Kong. Só ele que conseguia. Até hoje, se eu for querer zerar Donkey Kong 2, sem o meu irmão, não sei se eu consigo. Porque tem uma fase lá da Água Verde que era só ele que passava. E às vezes eu brigava com o meu irmão, né? Ficava sem falar com ele. Mó bad. Para ilustrar essa relação, né? Eu precisava dele para passar ali e tinha esse teatro todo. Uma coisa bonita de lembrar. Graças a Deus, tenho uma boa relação com meu irmão. E ele tá feliz de saber que eu acredito em Deus. Apesar de, talvez ele ache que eu fiquei meio doido, mas ele disse que tá feliz por eu ter encontrado Deus. Ele meio que me entende até. Ele diz que a coisa é louca assim mesmo. E é bem disso até que eu tô falando, tem a ver. É porque eu tô falando do meu irmão. Porque eu tava conversando com outro parente hoje, é estranho, né? Conversar com a família, conversar com. Quando eu digo família, eu vou além. Pessoas que você cresceu, né? Pessoas da sua vida, do seu teatro, que são. Elas são pedaços de quem você é, né? Cada um de nós é uma média das pessoas que a gente conviveu. E não tem como, a gente conviveu, a gente teve uma família, foi na escola, a gente é parte disso. A gente foi criado ali, né? Quem foi criado por lobos, né? Foi o Mogli, Tarzan. Nós somos criados por pessoas, elas estão lá. A gente não pode ignorar que elas estão lá, são parte de nós, né?
Mesmo a gente que entra pra escola e alguns que vêm morar aqui se desconecta. E se desconecta realmente, né? Tipo, você se afasta bastante, não tem como, sabe? Você acaba se afastando. Porque a nossa vida é aqui, tem gente aqui, a gente tem uma família aqui. Então a gente gasta nossa energia aqui, né? As pessoas fazem isso lá. A mulher casa, o menino casa e sai da casa dos pais, sabe? Às vezes sai da cidade, visita uma vez por ano. Lá onde eu cresci é assim. As meninas lá tem quem visita quando pode, né? E assim é. Tem os outros que moram mais perto, visita sempre. E também tem questão de personalidade, né? Tem aquele que visita menos, é mais na dele, assim, né? Cada família tem as suas variedades. Mas em geral, né? Isso também se expande pro ciclo social em geral, né? Amigos, conhecidos, eu sempre tive poucos, eu gostava de ficar sozinho e gosto. Mas inevitavelmente a gente convive com várias pessoas. E, enfim, essas pessoas elas vão aparecendo na nossa vida, cedo ou tarde. Para nós também que já somos luciferianos aí com anos de jornada, né? Tem vários, estão na escola aí. Você muda seu estilo de vida, sabe? Você se afasta de muita coisa. Muitos vivem com suas famílias ainda, as relações mudam, né? Você muda. É comum que você, com o tempo e experiência, acaba se tornando alguém que eles se espelham, né? Em quem eles enxergam honra e justiça. O Renan mesmo, eu tenho orgulho de dizer que ele é o mestre da família dele. Eu achei isso incrível nele. E na minha família também tem muitas pessoas que me admiram. E na do Bob nem se fala, né? E vocês aí sabem a família que tem, né? Cada um. Talvez nem todos sejam admirados. Eu nem sou tanto assim também. Eu fui lá esses dias e tive até uma discussão com um primo meu. As pessoas. É aquela história, né? Quando eu tive a minha primeiras expansões de consciência, com psicodélico, né? Com cogumelo na época, eu achava que o mundo inteiro precisava ver aquilo. Eu, não, isso é incrível. O mundo todo precisa ver isso, todo mundo. E ele falava, não, isso é normal, todo mundo pensa isso, é assim mesmo, essa é a sensação. E eu, hoje eu meio que entendo, porque de fato ele estava certo. Mas teve gente que foi além, né? E tentou levar isso para o mundo inteiro. Timothy Leary, Terence McKenna, foram pessoas que tentaram mostrar que existe um mundo maior, psicodélico, né? Que dá para expandir a consciência. É o Dionísio, né? Um ritual dionisíaco de enteogenia. Mas enfim, você, quando tem contato com a nossa, vamos dizer assim, com a nossa presença, né? Nosso estilo de vida, porque para quem não conhece é mais fácil ignorar. Mas para quem conhece, eventualmente pensa, nossa, como será que tá aquela pessoa, né? Que eu conheci, que viveu comigo. Como será que tá essa pessoa? Às vezes ocorre, né? E aí há interações. Aí às vezes você vai ver alguém, você acaba encontrando alguém. E como você tem essa sensação de que, nossa, todo mundo precisa ver isso. Você conhece a escola de Lúcifer, começa a desdobrar, estudar, começa a ver tudo, você encaixar tudo, sentir. Quando você sente, fala, caramba, o Bob e eu tô aqui, né, nesse momento. E você... Passou um avião, fiquei impressionado. Você pensa, pô, as pessoas precisam disso, né? É óbvio, é uma verdade tão linda, tão clara. É certeza. É certeza que as pessoas, você se sente, nossa, você já tá com euforia, né? Porque você pensa, nossa, agora onde eu passar eu vou arrasar. Porque é uma verdade maior que tudo. Eu vou fazer um vídeo e, nossa, as pessoas vão dar like, vão assistir, vão compartilhar, porque é a verdade que falta. Todas as respostas, né? Como a gente sempre fala, falava mais, fala menos agora. Sabe, a conexão de tudo. Vocês vão entender por que Hitler, nazismo, Cristo, sabe, Deus, o que significa tudo isso. A história, as guerras. Por que tudo isso é tão misterioso? Né? Por que ainda tem gente que fala de terra plana?
Que história é essa? Eu não sei como as pessoas conseguem ignorar. Porque eu tinha meu canal e as pessoas ficavam perguntando. E aí, a Terra plana? E eu fiz até um vídeo. Eu falei, ó, a terra deve ser redonda. Eu fiz esse vídeo. Viu? A Terra deve ser redonda, na minha opinião. E fiquei lá, Terra redonda e pá. E nunca me interessei em estudar. Aí conheci o Bob e vi que realmente fazia sentido que as pessoas falassem tanto nisso. Mas aí é que tá. Ninguém passa disso, né? A mente das pessoas ela é uma dicotomia, né? É binária. Elas não conseguem parar no meio e ver. É isso que tem que ser feito em todos os casos, né? Geralmente quem fala em meditação deveria conseguir, mas até os que falam em meditação não conseguem fazer isso. Então eu conheci o Bob, não quer dizer que eu virei terraplanista. Eu passei a ver a coisa de outro ângulo. Eu fui entender realmente o que o Hélio Couto explicava, de eletromagnetismo, mundo quântico, que nada é material, né? O mundo das ondas, o mundo lá do psicodélico, do enteógeno. Vamos dizer então para alguém que odeia misticismo, né? Um ceticista materialista, o mundo holográfico, que o holograma existe. Ninguém pode negar que existe holograma. O holograma existe, é uma coisa real. Pesquisa aí, tem no cartão de crédito, mas pesquisa, tem vídeos absurdos com holograma. É aquilo. É o que a Terra é. É o que a realidade é, né? Só que não basta a gente ouvir isso. Eu fui um grande estudioso do trabalho do Hélio Couto, como fui do Valdo Vieira também. E assim como não basta o Hélio Couto falar, o Valdo Vieira falar, nossa, a projeção astral é uma coisa importantíssima. O estado vibracional mudou minha vida para sempre. Eu nem acreditei que eu poderia fazer e hoje eu domino e é uma coisa que é indispensável na vida de qualquer consciência. É isso que o Valdo Vieira falava. Agora vai você fazer um estado vibracional e eu a projeção astral para você ver como que é. Aí o Hélio Couto fala que é tudo quântico, né? Que o átomo é 99% espaço vazio, que eu jogo a cadeira, a onda da cadeira atravessa a parede, que não tem nada sólido. Né? E fala do filme Matrix. E ele até nem fala de expansores de consciência, mas poderia. E mesmo que alguém fale, por exemplo, aí o Hélio Couto fala isso, tá, as pessoas saem dali e não entendem, não sentem na prática. Não consegue interpretar isso, né, consciencialmente, ver todas as camadas de assimilação. Aí o cara vai no enteógeno e descobre que também tem uma realidade que ele pode experimentar e ver e tal, e toma. Toma cogumelo, ayahuasca, toma LSD, toma o que ele quiser. E fuma o que quiser, faz a festa, né? Ritual dionisíaco. Importantíssimo, hein? Assistam os vídeos aí de mitologia, ainda tem muita coisa para vir. Mas aí tá lá, Dionísio. Importantíssimo, o próprio Lúcifer na história toda. Então as pessoas vão tomar, vão ver, vão beber, sei lá, começar a rodar lá, igual o pastor Daciolo. Ritual dionisíaco. E mesmo assim, quando passa a euforia ali, a sensação, né? A pessoa não interpreta, não consegue ter o topo da assimilação, ver todas as camadas. Aí você precisa justamente desse ponto, que é a única forma de você conseguir enxergar o que eu vejo, por exemplo, e as pessoas que estão na escola, fiéis, leais, vê. Precisa ver que tem um meio termo. E é óbvio, qualquer idiota poderia ver isso, não precisaria tomar nada, sabe? É uma questão assim, eu gosto de pensar que é auto-honestidade, sabe? O Valdo Vieira falava muito nisso, mas eu sinto que até ele, até pra ele ia ser difícil. É por isso que o Jung era um cara foda, na minha opinião. O Jung era um cara que poderia desdobrar. Tem sempre aquele que a gente acredita, né? Só que é que tá, esse é o motivo de eu estar gravando esse vídeo. Qualquer um que você acredita que pode desdobrar, se você tiver certeza, você já está prejudicando. Né? Essa é a grande moral da história, que eu vou tentar encerrar com isso. Mas só para falar um pouco do Jung, já que eu mencionei ele. O Jung era um cara que ele via esse meio, sabe? Ele conseguia olhar outros lados. Ele foi um cara que confrontou ideias com o Freud, né? Ele foi estudar mecânica quântica, foi estudar outras áreas. Estudou muito mitologia, estudou muito misticismo. Ele era um cara que auto-honestidade. E ele tinha isso, o Jung. Era o que eu estava falando.
Pelo menos eu tenho essa sensação. E para mim é isso que importa, são valores importantes para mim. Então isso me ajuda, eu sinto que me ajuda para eu me situar na realidade. Isso era uma coisa que o Valdo Vieira falava muito, mas até para quem fala é difícil. Até para quem fala, estuda, escreve a respeito, não é uma coisa tão simples. E o Jung, ele falava uma outra coisa interessante, que para você chegar no que ele chamava de iluminação, individuação, que era um estado máximo de plenitude, né? Vamos chamar até um estado mais, a mais, né? Uma elevação, porque vai saber o que é plenitude. Eu até nem gosto muito. O pleroma, né? Que fala, que o Leandro até fala no canal dele, a Maria Pereda, é do Jung, né? De um escritor também. O pleroma, um escritor romancista, parece, é filosofia perene, né? O Aldous Huxley escreveu, parece que também fala disso, se eu não estou enganado. Aquela coisa que já é plena, a plenitude que era antes e que vai voltar a ser. Os caras pensam nisso, o Valdo Vieira já é mais realista nessa parte. Ele fica mais no agora, estudando. E aqui eu gostaria de lembrar, eu já deve ter falado disso em vídeo, mas eu gostaria de lembrar o que o Einstein falou. O Einstein também era muito inteligente. Ele não via muito o quântico, esse muito além, ele era mais binário. Mas dentro do binário, com a lógica binária, ele acertou muita coisa. Uma das coisas geniais que o Einstein falou, na minha opinião, foi quando ele disse que o ser humano... Eu vi isso num documentário da Netflix, não consigo lembrar qual agora. Eu ainda vou lembrar e comento se alguém me perguntar, mas foi na Netflix. O Einstein disse que a essência da arte, de todo o trabalho artístico, de toda coisa que gera alegria, admiração nas pessoas, a essência da arte, ela é a surpresa, é o elemento surpresa. Se houver uma forma, um ser que para ele que conheceu tudo, que nada surpreende ele mais, na prática esse ser está na inércia, ele está morto. É como se não existisse. A essência do viver, do existir, é se surpreender. A pessoa que não se surpreende é como se fosse um zumbi andando. É uma definição muito interessante. Então esses caras viajam, né? Quando fala de, na minha opinião, de individuação, iluminação, até a plenitude é um pouco ousada já, né? Eu gosto do que o Valdo Vieira falava nesse ponto. Homeostase. A homeostase é um equilíbrio. Na medicina usa-se esse termo. E você percebe que eu falei o nome de várias pessoas? Falei ali o Couto, Jung, Valdo Vieira, até Bob Navarro, falei do budismo. Falei de várias coisas e eu mostrei pontos de cada um que eu peguei pra mim. Faz parte do que eu acredito, do que eu vivo. E outras coisas que eu não curti, eu deixei. Eu fiz um equilíbrio no meio de tudo, né? Eu não polarizei. E aí, quando eu conheci o Bob, eu percebi que o Bob é assim. O Bob faz exatamente isso. E aí eu vi uma coisa no Bob que eu não vi em nenhum dos outros. Eu falei, esse além de tudo é um líder incrível, como eu nunca vi. E o melhor de tudo, ele me aceita como discípulo. É uma coisa que o Bob fala que as pessoas não deveriam esquecer também. Importantíssimo. Você ter um mestre é uma honra. As pessoas falam, eu não quero ter um mestre, como se elas pudessem. Ter um mestre é uma honra enorme. E ainda mais ter um grande mestre, é uma honra melhor ainda. É por isso que eu falo, maior ainda, né? Falei numa gravação, uma que eu falei da mitologia grega, né? E falei outras vezes disso já também. Toda essa jornada, conhecer o Bob, tudo isso foi e é o tempo todo uma grande oportunidade, uma grande honra. E é isso para todos nós que aceitamos, né? Todo judeu sabe disso. Claro que os zumbis lá, que se acham o máximo, né? São gado, basicamente, vão virar comida, escravo, se houver guerra civil, qualquer coisa. Se houver um pouco de caos na sociedade, eles são a base, a comida já. Esse povo aí é soberbo, muitos deles. Mas para qualquer um que possa ter um pouco de humildade, qualquer um que talvez tenha contato com o oriental,
o aspecto oriental da consciência do mundo, do planeta, ele é muito interessante, o aspecto da humildade. É muito presente. Mas até o judeu, né? Que os outros lá não sabem de nada, muito menos de judeu, né? Então eu teria que falar de outras culturas mais conhecidas. Mas até os judeus que as pessoas acham aí que a gente, por ignorância, não entende o que a gente pensa deles, né? Mas para dar um exemplo até, e talvez para nós luciferianos um bom exemplo, né? Para quem estuda e é aluno dedicado. O judeu tem um mestre, ele sabe que ele precisa ter um mestre, é óbvio para ele. Ele não fica na dúvida, ele sabe, é o óbvio, ele precisa, ele está procurando um mestre, está esperando, ele sabe. Engraçado, eles são os caras que são donos de Hollywood e que passam o filme em Hollywood e que come a cabeça, que faz a mente dos caras que do resto da sociedade que se acham até melhores que eles e nem sabem o que acontece, né? É tipo, é estar à frente no jogo, né? Eu gostei do que o Conrado falou pra mim na conversa. Ele queria ser o cara que tava no meio das pessoas que sabem das coisas. Isso é o que eu queria ser também. E as pessoas querem, eles querem acessar, né? O topo. Eles querem conhecer os caras que controlam tudo, né? Os deuses. Quem que não quer? Não importa como você veja, né? O que você veja. Quantas camadas você consegue ver da realidade. Mesmo se você for pela lógica, o caminho vai ser esse. Agora as pessoas gostam de apostar também, né? O Bob falou no vídeo lá, ateus apostam alto. As pessoas gostam de apostar na certeza delas. Eu vou até encerrar isso já, que eu acho que tá bom. Eu percebi na prática, conversando com as pessoas do meu ciclo, né? Do meu teatro, da minha família, que vinha conversar comigo. A vida, sabe? Cada vez mais. É uma parte bonita da vida da gente, sabe? Você, com o tempo de vida, de teatro, você vai vendo constatações, padrões, né? E é interessante. E cada vez mais é assim. Toda vez que a gente coloca certeza em cima, é como se tivesse o efeito Zenão da mecânica quântica. Você atrapalha, né, o colapso da função de onda, o desdobramento. Então, quando finalmente você chega desapegado, né, tipo, depois de muito viver e muito ver acontecer aquilo, você acha que o mundo precisa disso, precisa ouvir isso. Depois que você já vai perdendo a brisa, você fala, caramba, se pá, o mundo não tá nem aí pra isso. As pessoas não querem, você fala, você vê que as pessoas não querem. É uma brisa estranha, né? Quem é aluno sabe. Já passou exatamente por isso. No começo você acha que, pá, nossa, você tem o poder nas mãos. Depois você vai lá e vê que ninguém se interessa. Depois, daí você percebe que o poder, não é que o poder não existe. Ah, então o que eu aprendi com o Bob é mentira, na escola de Lúcifer é mentira. O poder existe, a verdade ainda tá lá. Só que o verdadeiro poder que vai te satisfazer, no final das contas, é mostrar que você vive isso e acreditou nisso. Porque a verdade é o que é, ela não vai mudar. É uma aposta muito alta que alguém pode fazer de dizer, não, então se pá, tudo isso nada é real e vou, sei lá, o que vão fazer essas pessoas? Não vou, sabe? Eu não entendo, é difícil entender, né? Eu vou tocar minha vida aqui porque é uma aposta alta que a pessoa faz nesse sentido. Deus sempre vai agir de forma, e é bonito quando o Bob fala que se você tiver muita certeza, você vai forçar Deus a ficar contra você. É porque Deus vai agir de uma forma, pela essência dele, pela natureza dele, podemos chamar assim, que nem uma carne se glorifique. Então se vai a carne lá com a verdade, o verbo, e falar e se glorificar, não acontece, não há glória. Mas para que ainda assim você tenha uma chance de alguns ainda querem glória, né? Tem uns aí que querem glória, mas muitos já querem e muitos vão querer se salvar. Só isso. Eu quero me salvar. Glória, nossa, quem quiser glória, à vontade, venha me salvar.
Que aí você vai ter glória. Eu te dou glória, pô, pra mim sai barato. Pra mim sai barato. Você quer ser herói, super Xandão? Nossa, por favor, venha colocar a cara na reta aqui e falar a verdade. Só que os caras não fazem isso, né? É foda. Eu ainda vou ter que fazer um vídeo. Talvez o título seja Xandão é uma fraude. Do jeito que ele fala. Porque é lamentável. O cara quer fazer palhaçada, quer fazer show, circo, mas na hora de... Quem é que faz o BO? Na hora que tem que fazer mesmo? Só o Bob que fez até agora. Falar a verdade. Na frente de todos. Só que aí fica uma coisa estranha, porque aí toma strike, aí não pode mais falar do assunto, e aí fica parecendo que, não é a verdade mais. Mas continua sendo. E só ele que falou. Não dá pra ignorar isso. Aconteceu. Teve testemunhas. Tem pessoas que agora estão tocando sua vida em torno disso, em consequência disso. Eu sou uma delas. Tem vários. Tem uma egrégora, tem energia. Isso não acaba. É igual o mito do Dionísio lá, o Zagreu, que foi devorado pelas feras. Depois não dava para acabar com aquelas feras, porque elas tinham a consciência. O Bob, o Cristo já deu, né? Bebe do meu corpo, aqui, ó, come do meu corpo e bebe do meu sangue. Fizeram o ritual, né? E hoje a gente fala que é o corpo, nós somos o corpo. Então é uma coisa que tá feita, entendeu? Aí você não vai poder se glorificar de sair falando. Aí não é simples, você vai falar pro cara que você conheceu a vida inteira, fala, meu, esse aqui já era, vai cair arrebatado. Vai cair arrebatado na hora, de joelhos, né? Aconteceu comigo com um amigo conhecido até, por ironia. Uma grande ironia, uma ironia atrás da outra, né? Inclusive uma coisa que Deus sabe quando ele quer ser irônico. Que é o que os irmãos chamam de cor laranja. Mas aí você percebe que não dá para se glorificar. Então não é você sair falando que vai desdobrar as pessoas. Muitas vezes já é a sua ação em consequência de tudo que você já viveu, experienciou dentro da lealdade, da servidão, sei lá, do viver mesmo, da vida. É muito mais isso que como consequência vai mudar a tua abordagem também, a tua postura, aquilo que você vai falar. Porque o falar, a conversa, o verbo, ele é como se fosse um intestino. Ele é uma coisa biológica, entende? Fisiológica. Você não fica pensando em cada palavra que você vai falar. Você vai num ônibus sentado e você pensa assim, nos primeiros 5 minutos eu vou pensar em biologia, nos próximos 10 eu vou pensar em séries, e nos próximos 5 eu vou pensar em outra coisa. Você não pensa no que você vai pensar, e não pensa no que você vai falar. É uma coisa que acontece dentro de você, é vivo, é fisiológico, é igual ao seu intestino. Você não pensa em nada, só acontece. E o formato é parecido, né? Curioso. O cérebro e o intestino. É uma coisa biológica, acontece, flui. É a natureza. Então, vai mudar isso. Com a experiência que você vai ter. Então, o tempo é essencial para o universo. E as pessoas não têm paciência. Muitas vezes eu não tenho. Não tô criticando ninguém. Também não tenho. É complicado. É difícil. Mas é um fato. O que eu estou falando é um fato. A experiência vai modificar tudo na sua vida. Então muitas vezes o que você tem que fazer é resistir, respirar, suportar, esperar que passe. Joga videogame, faz alguma coisa. Mas de preferência faz alguma coisa boa para ficar energizado, né? Eu já falei isso em vídeo passado. Chama-se metas não estabelecidas. Se você não fizer nada, vai passar as coisas boas, você não vai desfrutar. Porque você não fez nada, você é uma planta, você não consegue crescer um pouquinho que seja, você não pega o sol, as outras pegam, você fica mais na sombra, tá ligado? Você tem que, né, viver. Às vezes tá difícil crescer, transbordar. Às vezes você tem que, em primeiro lugar, viver. Você não tá nem vivo, você tá morto, porque tem como tá morto. Vai sair um vídeo no meu canal do Bob que é sobre isso. Se eu lembrar o título, eu coloco nesse post. Porque eu coloquei um título diferente, né? Eu tô editando lá, eu coloquei um título diferente. Mas ele tá explicando. Eu não gosto de colocar morte no título também, acho que é ruim. Mas ele fala sobre isso no vídeo. É muito interessante. Tem muita gente que tá morta. Tá morta. Não tem vontade de fazer nada, não tem nada. É igual aquele que eu falei do Einstein lá. Sabe tudo. Tá estagnado, tá morto. Então, pra esses aí, vários casos, precisa primeiro viver. Não é uma coisa curiosa? Às vezes, primeiro precisa de uma semente. Não tem nada, ele é terra. É um lugar potencial. Tá entendendo?
É um potencial. Aí você que é de fora, que já é o potencial, chega na pessoa e tenta pôr uma semente. Aí você fala, nossa, conheci um jogo muito da hora, um jogo super legal. Ou então, ó, tem um lugar ali mó da hora, tem mó galera, né? Tem pessoal da hora. Uma série, um filme, a pessoa começa aquele movimento. De repente ela já está conversando com quem viu aquilo e pronto, já tem algo rolando, tem algo acontecendo, uma vida, né? Tomou um rumo. Daqui a pouco a pessoa está fazendo um monte de coisa já, criando, trabalhando, transformando, mudando energia. Mas no começo ela era nada, era terreno potencial. Plantaram a semente e ali surgiu. É isso a consciência. Não tem nada que seja uma coisa só por si só individual, sabe? Independente, eu vou cuidar aqui do meu amanhã e vou sozinho. Não tem esse tipo de coisa no universo. Uma coisa influencia a outra. Agora, quando você entende a própria influência, você pode se situar dentro dela, se orientar dentro dela. Mas isso é muito avançado. Isso é muita coisa, nem eu tenho isso. Eu tô falando disso, mas eu me oriento pisando em ovos, fazendo coisa errada também, entende? A gente, a humildade ela é essencial em qualquer processo, e principalmente no processo de criação da realidade, porque o excesso de autoconfiança, de segurança, vai causar esse efeito. É muito frequente isso. É muito comum. E vocês sabem. Qualquer um de vocês que parar para refletir vai constatar isso que eu falei. Então, assim, por um lado, talvez Deus fique feliz que seja tão difícil para nós esse tipo de coisa. Porque ele se sente acompanhado. Tem pessoas que pensam que são elas mesmas e ficam lá brisando, como o Bob falou também. Que magnífico que é um ser que não consegue enxergar que ele é tudo. É a maior façanha do Criador. Então, a gente também é um pouco essa história toda pra gente aprender a respeitar isso, né? Não é todo mundo que vai desdobrar, cara. Não cabe todo mundo, não é assim, sabe? E eu mesmo já falei isso várias vezes, mas quando eu próprio não consegui evitar de me frustrar com alguma coisa ou outra, eu tô dando forma dentro desse corpo também, né? Eu sou uma consciência ali, criando junto. E é isso. Mas também, por outro lado, quando eu passo o tempo da experiência e constato isso que eu tô falando agora, que finalmente, quando eu já tava... eu fico num momento assim de... eu vou... Cada vez que você tem que passar a mensagem, né? Você tá conversando com alguém, e toda vez que chega um momento, você sente que é hora de passar. Às vezes você não quer aumentar muito o assunto. E você não quer, tipo, ser grosso, sabe? Seco e abandonar a pessoa do nada. Aí eu gosto de, como eu acabo conversando com muita gente, eu gosto de deixar a mensagem. Ainda mais que eu também inventei de conhecer gente mesmo, né? Fazer amizade em grupos e tive alguns amigos na minha cidade, poucos, né? Eu sei que muita gente tem muito mais e pra eles é até legal isso. Mas acabei conhecendo bastante gente. Fiz o canal no YouTube, acabei conhecendo muita gente. Então, quando tem esses contatos, pessoas que me ajudaram, entendeu? Pessoas que me ajudaram até com dinheiro. E gostavam de mim, acreditavam. Gostavam de ver os vídeos, né? Pessoas que eu conheci pessoalmente também. Então, eu me sinto na obrigação de dar um resumo melhor possível, mais fiel possível, de tudo que aconteceu, de tudo que é a minha missão, de tudo que significa a minha vida, a minha existência, assim, sabe? Tudo que mais importa pra mim. E também procuro demonstrar um interesse genuíno de que a pessoa possa se sentir incluído nisso, porque ela tem o direito perante a Deus. Já é pra mim assim uma coisa, fazer isso já é uma coisa com Deus, uma coisa que eu sinto que eu agrada, então eu faço com o maior prazer. Deixo claro para a pessoa que ela
aquilo acolhe ela, faz parte dela, compreende ela. E explico assim, com palavras simples e diretas, tudo que aconteceu na minha vida, até com um pouco de drama. Que eu não era uma pessoa religiosa, nunca gostei de igreja. Mas aconteceu, desdobrou, eu tive que assumir, porque é verdade, não tem como fugir dela. É auto-honestidade. E aí a maioria das pessoas, tá, beleza. E, mas não mostra o menor interesse, essa é a verdade. Não mostra o menor interesse. E cada vez mais você tenta, pô, não quero parecer tão louco, né? Porque que coisa chata, né? Você às vezes pode sentir que está desagradando a Deus. Isso é uma coisa horrível, né? Mas é o mínimo também, né? Tipo, Deus tem que aturar cada coisa da gente. Mas é uma situação triste, realmente. Né? Você querer agradar e desagradar. E é comum passar por isso, é inevitável até. É um aprendizado necessário dessa relação com o divino. Você precisa entender que sim, você pode magoar ele, porque ele, em essência, você é a imagem e semelhança dele. Então, você pode magoar ele. Existe uma parte dele, inclusive, que é uma pessoa viva. Então, você pode magoar ele em pessoa, sabe? Assim como ele deu o direito até de matarem ele, se quiserem. E mataram. Mas, enfim, isso não é assunto para mim falar. Mas há um momento que você pode magoar uma situação muito triste. Você não quer que isso aconteça, pelo menos não deveria. É sempre uma sensação ruim, né? Mas é uma relação que ocorre. Um momento de aprendizado para nós também. Ele é o reflexo fractal do momento que a gente tem com o nosso pai, com a nossa mãe, né? Quando a gente é criança. A gente, como consciência, também é criança. A gente surge no universo e não sabe do que aconteceu, de onde veio, quem sou eu. Então, ele é nosso pai universal, né? Consciencial. Então, as emoções são maiores ainda, né? Mais fortes ainda. Então, por qualquer motivo, pode ser ele até que você sente que está magoando a Deus, você não quer que pareça que você é um louco, né? Pô, você está falando a verdade, é uma verdade óbvia. É o que conecta tudo no universo. Mas é uma coisa tão grande, né? É como aquele filme lá do vento lá, né? Tem Netflix. Que o menino mora na África, é uma história real, né? Eles moram na África e tá uma seca horrível. E tá seca, tá quase matando lá as pessoas. E ele é um menino muito estudioso e muito inteligente, que adora tecnologia, mexe, pega tudo que ele acha de rádio, eletrônico, e ele fez uma bicicleta que acendia uma lâmpada. E ele falou pro pai dele, ele é uma criança, e ele fala pro pai dele, eu consigo fazer uma bomba d'água pra gente puxar a água aí e irrigar nossa plantação e se salvar dessa seca. O pai dele olhou pra ele, criança, né, falou, poxa, sério filho, que da hora, então faz lá. Falei, tá, mas eu vou precisar da sua bicicleta. Que era a única coisa que o cara tinha, né? O meio de transporte dele. E pra quem anda de carro aí pra baixo e pra cima, eu acho que não faz nem ideia do que é ter uma bicicleta como seu único meio de transporte. Meu pai, por muito tempo, vivia assim, nós lá. Por tempo que a gente é criança, tem bicicleta. No Brasil isso é comum, né? Também. Mas, no caso lá na África, imagine, né? E aí o pai não só não deu, como achou um absurdo. E já saiu, deu uns petelecos no moleque, tá ligado? Ali eu achei realista. Meu pai era desse. Então, então você, quando tá tentando explicar para as pessoas, você tá igual esse menino. Você tem a solução, você tem a verdade, não vou dizer solução até, né? Quem sou eu para ter solução? Mas para mim foi a solução. Resolveu minha vida. Mas cada um é cada um, né? Mas você tem as respostas. Você tem a verdade. Deveria importar essa palavra, né? Deveria valer alguma coisa essa palavra, né? Mas você tem ali a verdade que unifica tudo, que responde tudo, todas as respostas. Que é o óbvio. E você pode explicar, pode falar, tá ali. Mas o cara surta com você. É comum isso, né? Você vai tentar explicar, as pessoas surtam com você igual o moleque, igual o pai do menino surtou com o menino lá, da tecnologia, da bomba d'água lá. O menino do vento, algo assim. É o menino que dominou o vento, algo assim. Bom, mas eu creio que é isso. Acho que eu deixei bem claro, né? O paradoxo da certeza. Você tem que ter humildade
E lembrar que a certeza é para Deus, né? E se você quiser muito estar certo, toda vez que tem algum tipo de ansiedade, você quer alguma coisa, ele se força, ele está do seu lado. É o efeito Zenão, que era o que o outro explicava. Mas daí você entendeu? Mudou sua vida? A minha não mudou. Ah, é o mundo lá que aparece no enteógeno. Aí você toma enteógeno. Mudou sua vida? Mudou, a minha mudou. Mas não fez eu entender o que eu entendo agora. O fato é que na prática mesmo assim, o que vai fazer você entender muitas e muitas coisas é a experiência de vida. E principalmente a média das pessoas com que você convive, né? Isso é um fato. Quem é aluno, acompanha esse podcast, está sempre ligado nos grupos, já está vivendo essa toras. Já está sendo transformado pela experiência. Dia após dia, a consciência não discrimina, a consciência não contabiliza o tempo como a biologia, o físico contabiliza. Para ter tempo, precisa ter espaço, precisa ter forma, sabe? Chão, as coisas em pé, as coisas sólidas. Precisa ter essas coisas para ter o tempo. A consciência não tá nisso. Ela tá além. Então a consciência não discrimina. E é aquilo que, também que o Ken Wilber fala, você vai ter uma experiência de estado e de estágio de consciência. E a sua experiência de estado de consciência vai depender do seu a sua experiência de estado de consciência, por exemplo, na enteogenia, que você está num estado alterado, ou pode ser num momento de inspiração também, uma companhia de alguém, ou um momento de inspiração que pode ser aleatório, né, misterioso. Vai depender do seu estágio de consciência, da experiência que você já teve, a toros que você vive, a média das pessoas com que você vive, conversa, o que você assiste na internet. Vai depender de tudo isso. Como aquilo vai te afetar. Como vai ser a sua assimilação do todo. Porque a consciência é isso, ela em última instância assimila o todo, né? Que vai moldar aquilo que você é, vai interferir nas suas emoções, que vai interferir nos seus pensamentos. E a ação em si, ela nada mais é que o pensamento embrutecido, que já vem das emoções. Então eu creio que é isso. Tenha paciência, deixa que a experiência tá vindo. O tempo todo você está fazendo download. Não tem tempo, é o tempo todo. Para a consciência não tem tempo, é o tempo todo, o tempo todo. Não tem tempo. Então tá acontecendo, o download tá vindo. Eu já falei dicas aqui para ter salto. Quem quiser fazer salto, você agora, você tá cheio de energia. Quer ser atleta. Então vai dar salto. O atleta da consciência, vai dar salto de consciência. Você pode. Ou você pode contemplar, você pode até jogar um jogo. Teve fases que eu fiz isso, teve fases da minha vida que eu fiz isso. Foi bom. Tem várias fases, né? É aquele equilíbrio que você tem que ter, né? Tirar uma coisa de cada lugar. Eu já falei aqui nos vídeos de videogame, como ele te conecta com o coletivo, é interessante. Mas tudo que você faz, qualquer coisa que você faça, trocar energia, movimentar energia. Isso vai fazer gerar informação, vai fazer download e vai haver assimilações. E no futuro, quando você menos esperar, vai vir alguém te cumprimentar, dar um oi. Você vai seguir o mesmo protocolo, vai falar aquilo que você sente que tem que falar, por Deus, pela verdade, porque vale a pena. E vai te surpreender que a pessoa vai ficar curiosa, vai pedir o livro, vai voltar a falar com você. E quem sabe, vai mudar a vida dela para sempre, salvar a alma dela e quem sabe até trazer glória para ela, muito além de salvar. Ela vai brilhar e vai te agradecer e vai te transmitir uma energia muito boa. Eu creio que é esse o caminho para todos, luz para nós.